Boas-vindas em nome da EGP-UPBS a todos os participantes. É de facto um privilégio e um prazer ter-vos cá connosco. E começaria, obviamente, por agradecer primeiro à CCDRN que nos propôs esta parceria a fazermos este encontro sobre o Brasil aqui na EGP-UPBS e ao professor Dar Costa, obviamente, que irá abrilhantar esta apresentação sobre o Brasil, com a qual estamos todos muito curiosos de assistir, porque de facto é um observador privilegiado e com um conhecimento ímpar sobre a realidade de todo o mercado da América do Sul e, portanto, nessa perspectiva, certamente que nos dará pistas relevantes para melhor percebermos o mercado potencial, as oportunidades potenciais de aprofundamento de relações entre o tecido empresarial português e todo este mercado de elevado potencial. Para nós, a EGP-UPBS, obviamente que levamos muito a sério esta nossa missão de contribuir para o reforço de competências das empresas portuguesas, do tecido empresarial português, dos quadros das empresas, dos executivos, não só da região norte, mas do país como um todo, mas obviamente com muito maior ênfase na região norte. E nessa perspectiva temos desenvolvido um conjunto de iniciativas muito ligadas àquilo que é, hoje de forma unânime, a prioridade para as empresas portuguesas, que é o processo de internacionalização. Temos feito relativamente a outros mercados, hoje fazemos com muito gosto relativamente ao mercado do Brasil. A segunda questão que para nós é fundamental, e é por isso que temos aqui o professor Dar Costa, é quando tratamos de um assunto ter de facto as melhores pessoas para falar sobre esse assunto, ter os melhores especialistas possíveis e, portanto, é de facto um enorme privilégio para nós poder contar não só com a presença do professor Dar Costa, com a presença da professora Ana Teresa Helena, que é uma especialista, para além das competências que tem neste momento em termos de CDRN, é uma especialista em termos de negócio internacional e, portanto, certamente também terá um contributo muito relevante para dar a esta discussão. E depois, relativamente às três oradores, que já agradeço também ao Dr. Joaquim Ribeiro, ao Dr. Paulo de Almeida e ao Dr. António Marques, que irá depois comentar a apresentação que vai ser feita. Dito isto, passo a palavra. Muito obrigada, serei breve. Bem-vindos também pela parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte a este Encontro Norte subordinado ao tema Brasil, a nova política comercial, desafios e oportunidades para a região do Norte. Começo por agradecer ao professor Nuno Sousa Pereira a excelente parceria que a Escola de Gestão do Porto, o PDS, nos brindou, porque de facto, esta para mim também não é segredo para ninguém, para mim é uma segunda casa e, portanto, é com imenso gosto que aqui estamos e queríamos muito agradecer essa parceria, agradecer aos nossos distintos oradores. Eu, na parte final da minha curta intervenção, farei a respectiva apresentação, mas agradecer tanto ao professor Dar Costa como ao distinto painel que se seguirá de debate, composto pelo Dr. António Marques, da Associação Regional do Minho, ao Dr. Joaquim Ribeiro, que é o diretor de Finanças da Sonai Serra, e ao Dr. Paulo Nunes Almeida, vice-presidente da Associação Empresarial de Portugal. Portanto, tudo se conjuga para hoje termos aqui uma tarde extremamente produtiva e, além disso, bem passada. Gostaria só, para quem não conhece ainda este ciclo de conferências designado Encontros a Norte, que é promovido pela CCDRN desde o ano passado e que terá continuidade, é um ciclo regular e que se dedica a discutir temas de grande interesse e prioridade para o desenvolvimento da região do Norte. E, portanto, este tema, esta temática da internacionalização é sem dúvida, até temos uma agenda prioritária para isso, é sem dúvida uma prioridade para a região. O mercado brasileiro, enfim, o professor Dar Costa explicava lá muito bem porque é que é um mercado de grande oportunidade, talvez o principal mercado hoje em dia disponível para as empresas portuguesas e nortenhas. Portanto, o que nos motiva a ter selecionado a temática do Brasil e ter connosco um especialista deste calibre é sobretudo reconhecer essa imensa oportunidade que o Brasil representa. Não só pelos, enfim, significativos laços históricos e linguísticos que há, mas sem dúvida por reconhecermos um enorme interesse económico, uma enorme oportunidade de desenvolvimento que significa o aprofundamento da relação com o Brasil. Enorme mercado, sofisticado. Vou-vos dar apenas uns brevíssimos dados, só a título de contextualização, porque o mercado brasileiro falará o professor Dar Costa. Só para contextualizar um pouco as relações comerciais e de investimento
entre Portugal e Brasil e a região norte do Brasil, só para ficarmos situados no que elas hoje representam. Em termos de comércio internacional, as exportações totais portuguesas para o Brasil representam apenas 441 milhões de euros. Representa algum aumento, porque em 2006 eram apenas 254 milhões de euros. As importações totais provenientes do Brasil para Portugal, 1.047 milhões de euros. O que representa até uma certa redução, porque já foram mais elevadas. Portanto, Portugal é deficitário face ao Brasil, mas eu diria que exporta uma ninharia para o Brasil face ao que poderia exportar. Também a título de informação, em termos de principais produtos que Portugal exporta para o Brasil, em primeiro lugar estão as gorduras, os óleos e os azeites, quase um quarto das exportações totais, 114 milhões de euros. Em segundo lugar, máquinas e aparelhos, material elétrico e eletrónico. Em terceiro lugar, animais e produtos de reino animal. Em quarto lugar, minerais e em quinto, produtos das indústrias alimentares. No entanto, eu saliento os números irrisórios que isto significa face à imensa oportunidade que temos em frente. O país importa sobretudo produtos minerais, produtos do reino vegetal e produtos da indústria alimentar. Relativamente à região norte e com os nossos dados disponíveis, a região norte, ao contrário do país, é superavitária face ao Brasil. Exportou para o Brasil em 2010 apenas 110 milhões de euros, 0,8% das suas exportações totais. Importa do Brasil 85 milhões de euros, um pouco menos. Agora, em termos de investimento direto estrangeiro emitido por Portugal para o Brasil e vice-versa, recebido do Brasil para Portugal. O investimento direto estrangeiro do Brasil em Portugal significava apenas 1,5% do total em 2010. Portugal, só para nos situarmos, em 2010 recebeu de todos os países do mundo 35 mil milhões de euros a nível bruto, tudo que veio de lá, mas se excluirmos o desinvestimento, apenas 1.000 milhões de euros a nível bruto. Agora, o IDE do Brasil em Portugal representou quase 2 mil milhões de euros brutos. E, portanto, o que está aqui em causa é dizer, sobretudo, que também Portugal e a região norte em particular representam localizações privilegiadas para mais investimento direto do Brasil em Portugal. Em termos de investimento direto estrangeiro de Portugal no Brasil, em 2010, 5,8 mil milhões de euros brutos. Ou seja, o que estamos aqui em termos de investimento direto estrangeiro total, investimento direto estrangeiro só para o Brasil, apenas 653 milhões de euros. Portanto, também ainda há uma grande margem para aprofundamento deste sentido do fluxo. E também dizer que, por exemplo, em 1998 investimos muito mais no Brasil do que investimos agora. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que há, de facto, imensas oportunidades para aprofundamento das relações, quer comerciais, quer de investimento, e que convém perceber para depois tentarmos promover. E, portanto, sem mais, depois deste brevíssimo, simples enquadramento, dizer que é para nós, CCDRN e a AGT, como já referiu o professor Nuno Sousa Pereira, um privilégio contar com a presença do professor Dar Costa, eminente especialista na economia brasileira e nas economias da América Latina, presidente da Federasur, da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, ex-vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, que é uma instituição de referência, consultor de vários chefes de Estado da América Latina, administrador de empresas, académico, com uma vastíssima carreira e que nos brindará então com a nossa intervenção de fundo deste encontro a norte. Seguir-se-á a esta apresentação um painel de debate também com as distintas presenças de representantes e dirigentes de associações empresariais, desde logo o Dr. Paulo Nunes de Almeida, vice-presidente da AEP, que tem este valor da internacionalização, tanto quanto sei chegou à hora do Brasil justamente, e que poderá certamente também testemunhar a relevância deste mercado e este mar de oportunidades. O Dr. António Marques, que é presidente da AIMIN, também uma importante associação empresarial, e também poderá abordar a importância justamente do aprofundamento destas relações para as empresas do Minho, de vária dimensão, tanto para as nossas PMEs como para também empresas de dimensão mais significativa e que também possui uma vasta experiência na banca e, portanto, abordará este tema, como entender, nestas múltiplas perspectivas que domina.
Dr. Joaquim Ribeiro, diretor financeiro da Sonai Sierra. A Sonai Sierra, que é uma empresa de referência e que possui já importantes negócios no Brasil, melhor do que ninguém, ele dir-nos-á qual é a importância do mercado brasileiro para a sua empresa e como ele perspectiva o futuro desse país e também das relações que empresas do Norte poderão ter com o Brasil. Sem mais de momento, passava a palavra então, com a permissão aqui do Presidente da Direção da EGP, ao professor Dardo Costa para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar meus agradecimentos ao professor Nuno, a figura da Escola de Gestão Pública, Gestão do Porto, a nossa professora Ana, que cuida aqui da CCDRN, e apresentar a vocês algumas coisas que me parecem relevantes nessa discussão. Eu tinha preparado uma exposição em PowerPoint, mas chegando aqui eu cheguei à conclusão que é melhor ter uma conversa com vocês sobre isso. Porque PowerPoint fica os números, fica as coisas, mas não ficam as ideias, não fica o conteúdo das coisas. Eu estava vendo aqui, o tema que me é proposto é a nova política comercial externa, desafio e oportunidades para a região do Norte. Meus amigos, nós todos somos submetidos a um discurso que talvez não corresponda à verdadeira grandeza das coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês com isso o seguinte: toda ação humana, qualquer ação que nós cometamos, ela está submetida a duas coisas: a nossa vontade e o fato de sermos seres racionais. Toda ação está submetida a isso, a nós termos vontade e sermos seres racionais. Então, a nossa ação não é uma ação simples, é o que nós chamamos de intervenção. Toda ação nossa está escudada numa razão e numa vontade, é uma intervenção. E qualquer intervenção está submetida a um triângulo indissociável, indissolúvel, que responde ao que fazer, como fazer e com que meios fazer. O que fazer é a política. Política é o que fazer. Por isso estou usando aqui nova política comercial externa. Nós tínhamos que responder o que fazer. O como fazer é estratégia. É que de que maneira nós vamos proceder para atingir aquele objetivo que está estabelecido no que fazer. E o com que meios fazer é o poder. Quais são os elementos que nós dispomos para poder fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Eu estou falando que nós estamos submetidos a um discurso não muito realista, porque nós achamos que a economia é que conduz as coisas. Ou seja, aquela parte que liga o como fazer a com que meios fazer. Mas, na verdade, o que determina é a política, o que deve ser feito. Porque é essa questão é que a economia responde. Não é o inverso. Não é o inverso, como muitas das vezes, por influência do pensamento clássico inglês e depois por sua corruptela marxista, nós fomos obrigados a pensar. Ou seja, que a economia é o modo pelo qual se estruturam os processos. Não, a economia responde à política. E, em função disso, nós estabelecemos uma política externa, onde a política comercial do Brasil está submetida. Eu falo isso porque, durante um certo tempo, eu coordenei o Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra, onde se estabeleceu no Brasil a nova concepção estratégica que deu origem à política externa que vem sendo praticada desde o governo Lula. Bom, aí essa é a primeira observação. Eu vou fazer uma outra observação de um caráter mais relevante, que é o seguinte: o objetivo de qualquer... Está ligado? Está ligado. Vocês estão me escutando ou não? Quem não estiver escutando, por favor, venha para perto. Tem uns lugares aqui, né? Bom, então o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: nós nos defrontávamos com um problema claro, um problema objetivo. Que problema era esse? É o problema que se defronta todas as sociedades, com exceção de uma, numa determinada época. Que problema é esse?
Vou ser bem explícito para vocês. O que move o processo da civilizacional, o que move o processo da civilização? O que faz com que as coisas mudem e que o mundo avance? É uma regra simples, que a história explica. Toda periferia busca ser centro e toda barbárie busca ser culta. Esta é a regra do processo da civilização. Agora, nem todas as periferias conseguem ser centro. Nem todas. É um processo similar ao da fecundação. Só o espermatozoide mais rápido, mais forte, é que consegue fecundar o ovo. Se eu olhasse a história, eu diria a vocês, Pérsia era o centro, Grécia era a periferia. Pérsia era culta, Grécia era bárbara. Veio o tempo. Roma era a periferia, Grécia era o centro. Roma era bárbara, Grécia era culta. Era culta. Veio o tempo. Bizâncio, os árabes. Um dia, a Península Ibérica era uma periferia. Era bárbara. Os árabes eram o centro. Veio o tempo. A Inglaterra também foi periferia. E no século XIX, os Estados Unidos eram uma periferia, como os filmes de bárbara, como os filmes de faroeste mostram isso. Mas o que é objetivo é que no mundo de hoje, você tem que ter um projeto para ser centro. Você tem que estruturar um projeto para ser centro. Você tem que ter a ideia da intervenção presente. E você é capaz de estruturar esse processo. Essa é uma outra questão que eu coloco aqui para falar da política externa do Brasil e da política de comércio do Brasil. Bom, se eu fosse discutir com vocês mais profundamente qual era a estratégia do Brasil, eu diria a vocês que o nosso objetivo é ser centro e ser culto. Porque hoje nós somos uma periferia bárbara, considerada assim. Né? Como a Península Ibérica era no século XIV, meus amigos. A Península Ibérica no século XIV era periférica e bárbara. Né? É preciso vocês entenderem que os comércios no século XIV se constituía pela Rota das Sedas, que era intermitentemente interrompida pelos turcos e pelos muçulmanos, pelos mouros, aquele lá turcos, aqui mouros, e que seguia pelo Mediterrâneo até Veneza e Gênova e subia pelo Vale do Reno para o norte da Europa. Onde estava a Península Ibérica nisso? Completamente apartada das rotas centrais do comércio mundial da época, como hoje a América do Sul está. Né? Mas teve um projeto. Na época, o projeto da Casa Reinante, aqui de Portugal. Né? Projeto esse que conduziu Portugal aos descobrimentos e conduziu Portugal ao início do grande processo civilizatório conhecido como mundialização. Porque antes dos descobrimentos, a mundialização não existia, entendendo mundialização como o permanente encontro de mercados e de culturas. Bom, eu estou colocando isso para vocês entenderem que nós que temos que responder esse desafio de sermos periféricos e sermos bárbaros. Isso pressupõe ter um projeto. Bom, e qual é o nosso projeto? O projeto que o Brasil leva adiante hoje é completar, levar adiante o processo que os portugueses começaram. Porque, na verdade, nós somos América Portuguesa. Preciso vocês entenderem isso. Tá? E nós temos uma missão. É de conduzir a mundialização ao seu término. Porque esse processo começou com Portugal e caminha cada vez de forma mais ampla. E esse processo está por trás do sonho da filosofia do Ocidente. A filosofia ocidental tem de dentro de si um sonho, que é a construção de uma única pátria humana. Mas para fazer isso, um país tem que ter características especiais. E eu acho que o Brasil tem essas características especiais. Bom, terminado esse contexto, por onde se começa esse processo? Pela construção da mundialização na América do Sul, ou seja, pela integração da América do Sul em torno do Brasil. Então, a política comercial do Brasil não é uma política comercial solteira, é uma política comercial que envolve os demais países da América do Sul. Para vocês terem uma noção da grandeza que o Brasil tem na América do Sul, eu diria a vocês que o Brasil representa mais de 50% da produção física da América do Sul. Eu estava comentando com
professores no almoço, que se eu somasse o PIB da França com o PIB da Alemanha, eu tinha 1/3 do PIB europeu. Já o Brasil sozinho representa metade do PIB da América do Sul. Vocês podem imaginar as facilidades e as dificuldades que isso traz para o processo de integração. Bom, o comércio, então, que o Brasil privilegia hoje, resultante da sua política externa, política comercial vista como um elemento da política externa, é privilegiar os mercados da América do Sul. Isso é importante ser dito, porque em alguns segmentos, inclusive alimentício, etc., existe uma concorrência clara nos produtos fornecidos pelos países de clima temperado da América do Sul com Portugal. Vinho, azeite, etc., a Argentina e o Chile são competidores diretos de Portugal no fornecimento desses produtos. Isso leva a que Portugal, nesses segmentos, tenha que procurar uma diferenciação, tem que procurar uma estrutura de nicho, como o professor tinha comentado ali, que eu concordo plenamente. Portugal tem que trabalhar num espaço upgrade, tem que trabalhar num produto de categoria acima daqueles que são fornecidos pelos países de clima temperado da América do Sul, já que o Brasil privilegia esses mercados em função da sua política externa, de integração da América do Sul. Bom, a outra coisa que precisa ser entendida é que o Brasil é um espaço que necessita de capital humano. O Brasil é um país que cresce muito rapidamente e necessita de um fator fundamental para a produtividade, que é o capital humano. E não é muito relevante, ou não é considerado de forma muito relevante, em geral, nas análises econômicas. As análises econômicas se pedem mais pela produtividade física do que pela produtividade humana. É incrível isso, não é um problema que nós temos nas análises de economia. Recentemente eu estava lendo um livro de um personagem que é, imagino ser execrado aqui em Portugal e também, de certa forma, não tão execrado no Brasil, um economista romeno, que teve uma presença muito importante na economia do Brasil, porque foi com a missão francesa, que constituiu a USP em 1930, chamado Mihail Manuelescu. Esse personagem aqui inventou um livro, depois que ele conheceu Mussolini, chamado Estado Corporativista. Mas esse livro não tem relevância nenhuma na relação econômica, ele estava falando sobre política. Na relação econômica, ele fez um livro chamado Teoria do Protecionismo e das Perguntas Internacionais. E esse livro embasou todo o pensamento cepalino, o pensamento da CEPAL na América do Sul, da ideia de que era necessário industrializar e substituir importações, etc. Mas nunca foi mencionado por causa desse problema que ele teve de origem política. Depois ele foi apoiar lá o Antonescu e se envolveu em outras confusões e acabou morrendo na mão dos russos. Mas o que é importante entender é que existe dentro desse contexto um pensamento que está presente na economia e ficará cada vez mais presente, e vocês têm que ter atenção a isso, nos negócios internacionais, que é a ideia do protecionismo. Essa ideia de que o protecionismo acabou, cuidado, meus amigos, porque essa crise que está aí vai acirrar o problema protecionista. Tem que saber tratar dessa questão. Essa questão tem que ser sabida, tem que saber como se tratar essa questão. E nada melhor do que entender que a especialização é a mola da acumulação. Se não entender que a especialização é a mola da acumulação, como o velho Adam Smith havia colocado, não consegue se entender esse processo do mercado internacional e da posição que o Portugal pode ter nesse mercado. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês perdoem esse arrazoado, mas às vezes é bom colocar uma série de ideias que eu vou ter para deveres aqui, eu não vou me prender a um único caminho de ideias, é entender o seguinte: nós vivemos num mundo onde está havendo uma profunda transição. Ela não se explicita de forma clara pela mídia, mas vocês sentem no dia a dia quando compram mercadorias. Existe um país no mundo que quer ser a fábrica do mundo. E esse país está deslocando, por mecanismos de ação, todos os outros interessados em produzir manufaturas. Isso é uma outra coisa que causará a volta do protecionismo. E para isso praticam mecanismos
já conhecidos. Controle de moeda, né? Ação de Estado e etc, etc. Bom, a outra coisa que eu acho importante deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Nós temos especial atenção com o espaço português. As razões disso vocês podem imaginar. Eu procurarei ser um pouco explícito, mas eu tenho limites nessa minha explicação. Existem outros não interessados em que a integração da América do Sul aconteça, porque perdem posição, perdem poder. Eu não os mencionarei, mas vocês sabem quais são esses interessados. Por isso que nós temos grande interesse na Península Ibérica e em Portugal. Porque o outro, da Península Ibérica, não tem tanto interesse na prevalência do Brasil na América do Sul. Não sei se me fiz claro. Tá? Assim como os norte-americanos também não têm grande interesse na integração da América do Sul. Vocês podem imaginar o porquê. Né? Mas o mundo é isso. O mundo não é um pomar onde nós saímos catando frutos. O mundo é um lugar mais complicado. E temos que saber lidar com isso. A política comercial do Brasil, eu vou me ater mais a isso, ela hoje está vocacionada a entender os mercados onde ela opera. Por exemplo, na América do Sul, nós somos muito mais investidores do que receptores, porque nós precisamos equilibrar as relações comerciais que nós temos com os demais países da América do Sul. Nós temos brutais superávites na América do Sul. Por quê? Porque, como vocês sabem, nós estamos afastados das rotas centrais do comércio mundial. E por estar afastados das rotas centrais do comércio mundial, para nós nos inserirmos no comércio mundial, nós temos que ser muito mais competitivos, porque temos que ser competitivos o suficiente para deslocar essas mercadorias para as rotas centrais, ainda tendo preços competitivos. E o preço do deslocamento é cada vez mais caro, como vocês podem ver pelo custo da energia e o comportamento recente do custo da energia. Então, nesses espaços, nós temos desvantagens locacionais. Mas em relação à América do Sul, acontece o contrário. Nós temos vantagens locacionais. Nossa indústria é muito mais competitiva na América do Sul do que qualquer outra indústria. Hoje nós temos grandes problemas com os chineses porque eles são competitivos em qualquer lugar, a qualquer preço. Mas isso não importa. Importa que nós temos vantagens comparativas locacionais. Isso faz com que nós sejamos superavitários, profundamente superavitários, em bens industriais na América do Sul. O Brasil é um grande exportador de commodities, mas na América do Sul nós somos um grande exportador de bens manufaturados. E cada vez mais, parcela significativa do saldo comercial do Brasil se dá na América do Sul, em função das vantagens que os bens manufaturados do Brasil têm na América do Sul. Isso é uma outra questão muito importante de ser analisada, porque representa a necessidade que nós temos de reestruturar o comércio na América do Sul, de tal forma que os nossos investimentos proporcionem aos países da América do Sul exportação de produtos que nós necessitamos e que compramos de outros espaços do mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fertilizantes nitrogenados. Nós hoje compramos da Ucrânia, mas podíamos comprar isso da Venezuela desde que constituíssemos plantas de fertilizantes nitrogenados na Venezuela, coisa que nós estamos fazendo. Eu estou dando um exemplo para vocês de como nós estamos nos estruturando. Então, o que é relevante entender é o seguinte: a política comercial do Brasil privilegia a América do Sul. Isso é importante entender. E outra coisa que vocês precisam entender, eu não sei se ainda foi dito para vocês claramente, para nós, Portugal é a porta da Europa. Nós não vemos outro espaço capaz de articular um processo de penetração na Europa que não Portugal. E nos defrontamos nos últimos 2 anos com um problema sério, qual seja, Portugal está
descapitalizado. Desculpa eu falar isso para vocês, mas isso é óbvio quando qualquer pessoa que lê qualquer jornal em Portugal. Não precisa sair de Portugal para saber isso. Né? O que vai obrigar a que, em vez de nós pedirmos investimentos portugueses no Brasil, tenhamos consciência que temos que trazer investimentos do Brasil para Portugal. O que acontece com os demais países da América do Sul vai acontecer com Portugal. Essa é uma questão que vocês têm que ter presente, que vocês vão ser concorrentes com os demais países da América do Sul nas inversões brasileiras. Eu estou fazendo aqui um full disclosure com vocês. Eu podia ficar falando aqui abobrinha, rolando meio de campo, né? Jogando para trás, mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho um auditório aqui que me parece um auditório profundamente interessante e competente, por isso eu tenho que colocar as coisas para vocês como são. Né? Essa é a concepção estratégica maior de alocação de recursos do Brasil nesta região. E é também preciso entender o seguinte: o Brasil hoje representa efetivamente a América do Sul em função das circunstâncias que eu lhes disse antes, da produção do Brasil representar mais de 50% do peso específico, etc, etc. Então, o que se aplica ao Brasil se aplica aos demais países da América do Sul. Agora, o que eu acho de fundamental importância deixar aqui com vocês é o seguinte: é preciso que se tenha um projeto. Não basta o Brasil ter um projeto. É preciso que Portugal entenda que, se existe essa oportunidade, ele tem que corresponder a essa oportunidade com um projeto. Eu não consigo, eu também sou um estrangeiro, cheguei aqui há uma semana, fui atropelado por uma geração arrasca em Lisboa. Eu não consigo muito saber efetivamente o que está acontecendo, né? Porque a minha visão é uma visão muito parcial, é uma visão muito presa a um espaço pequeno de tempo e não tem uma continuidade lógica que estabeleça um discurso. Mas o que é relevante é entender o seguinte: eu não consegui ver ainda qual é a estratégia nacional de Portugal. Eu disse a vocês qual é a estratégia nacional do Brasil, eu poderia falar durante 3 horas sobre isso, mas eu não consegui ver, né? Eu vi debate político na televisão, etc, etc. Também não acredito que político é que faz isso, quem faz isso é Estado, não é político. Governo é uma coisa, Estado é outra, né? Mas eu não consigo saber se Portugal está efetivamente com uma estratégia nacional de europeização e perda completa de grau de liberdade, ou se Portugal busca graus de liberdade. Eu não consigo saber disso. Né? Eu consigo ver a dona Angela Merkel falando, né? Mas eu não consigo ver o que está por trás do discurso do Estado português. Né? Eu estou falando da Angela Merkel porque eu estive há 4 meses na Alemanha e eu vi 2 coisas muito interessantes. Eu vou só passar esse. A Argentina era homenageada na Feira do Livro de Frankfurt, né? E eu fui convidado para fazer umas palestras. O governo brasileiro pediu para fazer umas palestras sobre integração na tal Feira de Frankfurt. E eu vi uma coisa muito interessante, que no ato inaugural da Feira do Livro de Frankfurt, havia os discursos. Então falou o presidente da feira, falou o prefeito, burgomestre de Frankfurt, depois falou o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, que a Angela Merkel não foi. E ele terminou o discurso dele dizendo o seguinte: olha que coisa interessante, dizendo o seguinte: eu queria dizer a vocês que eu acho que essa homenagem, dizia lá ele, o chanceler, lá, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, eu acho que essa homenagem à Argentina, como país homenageado da Feira de Frankfurt, é uma coisa muito interessante, muito importante, porque, na final de contas, não é só o bicentenário da Argentina que nós estamos comemorando aqui, da independência. Nós estamos comemorando outra coisa mais, o fato da Argentina ser o país mais europeu da América do Sul. A dona Angela Merkel estivesse lá, eu acho que não faria esse discurso. Porque a dona Cristina pegou, a presidente da Argentina, pegou o microfone, falou sobre os escritores argentinos, etc., e terminou o discurso dela da seguinte forma: eu queria dizer ao nosso chanceler aqui alemão que nós não somos um país europeu, nós somos um país sul-americano. Não temos nada com a Europa. Não nos interessa esse discurso europeu, assim mesmo.
Porque, afinal de contas, se olhar a história, os 500 últimos anos da história da Europa não dignifica ninguém. E aí, depois, no dia seguinte, eu li o Wikileaks e a dona Hillary Clinton perguntando se a dona Cristina era maluca. Não tinha nada a ver com isso, se ela tinha feito o teste de sanidade. Não tinha nada a ver com isso. Mas eu entendi o que a dona Cristina estava dizendo no discurso dela. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos que olhar o mundo para frente. O mundo é uma coisa que se constrói todos os dias. E nós, a América Portuguesa, tem um papel nesse mundo. Um papel que vocês começaram, que vocês talvez não tenham entendido a dimensão do que vocês fizeram. Porque se há um povo glorioso, foi o povo português. Eu me lembro que eu vi uma vez um filme dos ingleses, que os ingleses gostam muito de dignificar as porcarias que eles fizeram no mundo. Mas é um negócio impressionante, a conquista do Rio do Congo, pelo Stanley lá e tal, e um negócio... E eu me lembro que tinha lido sobre Pedro Teixeira subir do Rio Amazonas 3 séculos antes, com um bacamarte, não era com fuzil, com cartucho, né? E chegaram a Quito, deixando os espanhóis completamente loucos, né? Porque como é que saindo do Atlântico, os portugueses haviam chegado a 5 mil metros em Quito, nos Andes, numa expedição em 1613. Quer dizer, os feitos heróicos, gloriosos de Portugal, deveriam merecer, por parte de vocês, uma deificação constante, pô. E eu não vejo isso, pô. É um povo que se sente abatido, pô. Eu não consigo entender isso. Hã? Vocês sabem que no século XVIII, 1/3 da população portuguesa, quer dizer, quase todos os homens, foram para o Brasil atrás do sonho do Eldorado e criaram uma figura perigosíssima, o pároco da aldeia. Criaram uma figura perigosíssima. Era o único homem que ficou. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, isso é coisa que demonstra o espírito aventuroso do português. Eu acho que isso está, de certa forma, transferido ao Brasil. Né? Mas vocês têm que preservar isso, têm que acreditar em vocês, tem um projeto. Qual é o projeto de vocês? Agora, eu digo uma coisa a vocês para terminar esse meu pequeno discurso, porque depois vamos ter uma discussão mais ampla. O futuro de vocês está muito mais no Atlântico do que na Europa. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Costa, pela sua estimulante apresentação. Vamos continuar a contar consigo no debate e depois, enfim, começamos a tratar talvez de temas mais específicos para algumas empresas e setores. Em todo caso, eu peço desculpa também aos participantes porque tive um problema na breve apresentação que fiz com o microfone que não estava devidamente ligado. Gostaríamos de chamar aqui ao palco os restantes oradores agora no debate. Vamos começar por... Vamos ter oportunidades para perguntas e respostas e debate com o público. Muito bem. Então, muito bem. Eu sugeria agora o seguinte para esta segunda parte. Convidar os nossos oradores aqui do debate a fazerem os comentários que entenderem adequados, quer sobre o professor Dr. Costa referiu, ou quer sobre outros assuntos importantes também no contexto da oportunidade que o Brasil representa para as empresas do Portugal. E depois eu pedi a intervenção de cerca de 10 minutos
e depois podemos passar a palavra ao público para também colocarem as vossas questões e participarem também no debate. Agradeço em particular sempre inspirada a intervenção do professor da Costa, que de facto coloca sempre os grandes pontos em evidência e que nos fez uma observação permanente. Em todo caso, admito que na audiência haja pessoas que vêm de empresas determinadas, de setores e que possivelmente tenham alguma questão mais concreta, mas também este painel estará com certeza à altura de debater com profundidade essas temáticas. Começaria talvez pelo Dr. Paulo Nunes de Almeida, vice-presidente da Associação Empresarial de Portugal, recém-chegado no Brasil. De facto, podemos dizer que o Brasil é a grande oportunidade para as empresas nortenhas. Não sei se isto já está ligado, se ouve. Já está? Obrigado. Eu, antes de mais, queria começar por agradecer o convite que foi feito para estar aqui na apresentação da AEP, que é a pessoa da doutora Ana Teresa Helena, vice-presidente da CCDRE, que é o Sr. Nuno Sousa Pereira, da Escola da TGP. Cumprimentar o nosso convidado, o professor Dardo Costa, e também os meus colegas António Marques, Dr. Joaquim Ribeiro, e que vamos ter a oportunidade de comentar e dar um pouco a nossa opinião sobre este tema que hoje nos é aqui apresentado. Nós na AEP temos de facto uma experiência grande relativamente ao mercado brasileiro, é dos poucos países onde nós temos uma empresa de direito local, neste caso a Expo Brasil, que realiza feiras e eventos nesse mercado. Isso não acontece em muitos outros países, temos experiência idêntica em Angola, embora não exatamente no mesmo formato, estamos neste momento a desenvolver um outro em Moçambique, e portanto Direito do Brasil, sob esta perspectiva, foi de facto pioneiro num processo de internacionalização da AEP, e hoje fazemos algumas feiras importantes no mercado brasileiro, como seja a maior feira de vinhos da América Latina. Compramos recentemente parte do capital de uma feira do setor da aeronáutica e fazemos depois pequenos eventos, gerimos inclusivamente um espaço importante em São Paulo para a realização de eventos mais pequenos, mas isto para vos dizer que temos alguma experiência relativamente àquilo que é o modelo que eu defendo relativamente ao mercado brasileiro. Ou seja, indo diretamente ao assunto, eu acho que o mercado brasileiro não é um mercado bom para se olhar a internacionalização apenas na ótica da exportação, e por isso não me surpreendem os números que foram inicialmente apresentados pela doutora Ana Teresa Helena, em que de facto o valor das exportações portuguesas para o Brasil, comparativamente ao potencial desse mercado, potencial do mercado é tão grande que isto começa a ter longe relativamente ao potencial do mercado e relativamente àquilo que acontece noutros, de facto, quando falamos em 400 milhões de exportação, são valores muito baixos. Mas isto é normal que assim seja. O Brasil é dos países mais difíceis para se exportar. E eu tenho que dizer isto claramente ao nosso convidado, porque nós estamos habituados a exportar, enfim, aos países da União Europeia, em que sabemos que aí, obviamente, há toda uma condição que não é, enfim, universal, e, portanto, obviamente, há aí toda uma facilidade a que nós estamos habituados, mas quando vamos para outros países, no caso de Singapura ou Hong Kong, por exemplo, num determinado lado do mundo, ou mesmo países da América Central e da América Latina, como seja o caso do Chile e do México, e o México é também um grande mercado, em que as condições que nos são apresentadas para a exportação dos nossos produtos são completamente diferentes. O Brasil, de facto, tem regras relativamente à importação que são muito pouco claras, muito pouco transparentes. Tem um sistema fiscal que penaliza brutalmente as importações, com um conjunto de impostos em cascata. E, portanto, nós nunca sabemos o que é que nos acontece quando mandamos uma mercadoria para lá. E, portanto, temos que saber encontrar os nossos próprios canais. Muitas empresas portuguesas acabam por optar por criar, nesse próprio mercado, empresas, como nós fizemos, no caso da AEP. Portanto, hoje
empresa de direito local, que é uma empresa brasileira, e, portanto, apresenta-se perante o mercado local como uma empresa brasileira. Coincidiu nesta minha estadia em São Paulo ter encontrado no hotel onde estava o presidente do grupo editorial português, que é o grupo Barrel, o presidente, o Dr. Paulo Teixeira Pinto, que algumas pessoas conhecem, e que estava precisamente a fazer em São Paulo a apresentação da Barrel Brasil. E ele convidou-me para ir a essa inauguração no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, que é de facto um espaço fantástico, desde já sugiro a todos os presentes, quando lá forem, terem a oportunidade de visitar. E ele, na sua apresentação à sociedade brasileira e à comunicação social, disse: nós não queremos ser uma empresa portuguesa no Brasil, muito menos queremos ser uma filial da Babel portuguesa. Nós queremos ser uma empresa brasileira. Portanto, nós vamos estar no mercado como sendo uma empresa brasileira, obviamente que focada na edição de livros de língua portuguesa, mas vamos ser uma empresa brasileira que vai ter, perante o mercado, a mesma forma de ação de qualquer outra editora, que vai ter nos seus órgãos, desde no seu conselho editorial, no conselho consultivo, pessoas reconhecidas brasileiras, e é assim que nós nos queremos apresentar. E, portanto, eu direi que o mercado brasileiro, na minha opinião, e em particular para as empresas da região norte, e, portanto, muito na intervenção dos bens transacionáveis, é um mercado que tem que ser visto numa ótica de internacionalização mais vasta e não apenas numa mera ótica da exportação. E, portanto, direi que muitas das vezes nós temos que equacionar que o investimento que tem que se realizar é um investimento para estar presente naquele mercado e não apenas para olhar para aquele mercado como uma mera exportação de produtos. E é isso que tem acontecido com muitas empresas portuguesas, que hoje, efetivamente, realizam os seus investimentos, muitas das vezes em parceria com empresários locais, e que passam a olhar para o grande mercado, não só do Brasil, mas da América Latina, como um mercado muito vasto, que tem, obviamente, as suas próprias regras, e aí, obviamente, que abrimos um novo dossiê, é preciso estudar cuidadosamente o plano de investimentos para o mercado brasileiro. É um mercado que, às vezes, nos surpreende por algumas coisas que são negativas, mas muitas das vezes, e isto é importante referir, por questões que nós, se calhar, em Portugal não as tratamos com o devido cuidado e com a devida atenção, como o mercado brasileiro trata. E posso dar aqui, por exemplo, 2 ou 3 exemplos, ou citar 2 ou 3 casos. Por exemplo, o mercado do arrendamento no Brasil é um mercado que funciona muitíssimo bem, tem um conjunto de regras, comparativamente às nossas, muito mais claras. Nós ontem em Portugal, por uma decisão do Conselho de Ministros, vimos que há um conjunto de medidas que têm a ver com a reabilitação urbana, e um dos pontos que é focado é precisamente o mercado do arrendamento, que em Portugal não funciona, mas no Brasil funciona. Há um conjunto de regras que têm de ser cumpridas e quem não as cumprir fica completamente fora do mercado. O não cumprimento das obrigações fiscais ou de outro tipo de obrigações, e, portanto, a inadimplência é muito mais punida no Brasil do que em Portugal. Portanto, quem passar o cheque sem cobertura no Brasil ou quem não pagar impostos tem um grau de dificuldade muito mais acrescido do que aquilo que acontece em Portugal. E depois haverá, se calhar, algumas outras áreas onde estamos a funcionar em condições mais desfavoráveis. Uma delas, normalmente referida, é a questão da legislação laboral e da alta proteção que é dada no mercado brasileiro, muitas das vezes a situações que não deveria acontecer. Mas, portanto, direi que, como todos os mercados, ele tem que ser muito bem tratado, ele tem que ser muito bem analisado. Agora, o que está em causa é, de facto, o potencial daquele mercado, que é um potencial enorme, com taxas de crescimento, quer históricas, quer previsionais, relativamente às quais nós já não estamos habituados na Europa. E em que, portanto, eu acho que há muitas empresas portuguesas que devem, de facto, olhar para o mercado brasileiro como sendo um mercado muito importante para o crescimento do seu volume de negócios. E é isso que nós, no fundo, na AEP temos feito. Não nos temos cingido apenas ao mercado das feiras. Um dos motivos que me desloquei lá foi acompanhar um grupo de empresas portuguesas que participaram na Batimat, na Feira de Materiais de Construção em São Paulo, que é uma feira com uma dinâmica brutal, e onde eu tive a oportunidade de verificar que muitos dos produtos portugueses que nós lá estávamos a expor, através dessas empresas, seja ao nível dos equipamentos, seja ao nível dos materiais de construção, estavam a ter uma grande aceitação, mas que depois, quando iam comparar o preço final após os direitos aduaneiros, obviamente que isso verificava que os produtos acabavam por ter uma grande dificuldade para concorrerem com outros países. Para terminar, concordo que, tendo em conta a nossa dimensão e a especificidade do mercado,
temos que trabalhar fundamentalmente em nichos de mercado. Esses nichos de mercado existem e, portanto, hoje poderíamos perguntar como é que nós, por exemplo, conseguimos exportar vinho para o Brasil. E, como eu vos disse, somos a entidade responsável por uma grande feira de vinhos em São Paulo, que tem cerca de 200 a 220 expositores em cada uma das edições e em que cerca de 15% são portugueses. E estão ali a competir com vinhos de todo o mundo, desde os vinhos italianos, os vinhos franceses, os vinhos chilenos, argentinos, da Nova Zelândia, da Austrália e do próprio Brasil, que hoje já começa a ser também um produtor altamente qualificado no vinho. E direi como é que nós ainda conseguimos exportar vinho? Conseguimos exportar porque nos colocamos num determinado nicho de mercado. O vinho português dá status no Brasil. E, portanto, uma pessoa está sentada num restaurante com um vinho português é sinal de status e, portanto, dá qualidade, efetivamente, a essas mesmas pessoas. E, portanto, direi que o vinho português é pedido pela sua qualidade, mas também pelo seu nome e por aquilo que ele representa. E este é um exemplo concreto daquilo que nós poderemos fazer em outros bens, não apenas em bens de consumo, mas também em bens de equipamento, onde nós podemos posicionar as empresas portuguesas com uma oferta de qualidade, com know-how. Um dos problemas graves que hoje se vive no Brasil, e que também foi evocado pelo professor Dardo Costa, é que hoje, muitas das vezes, tendo em conta o crescimento brutal que o mercado está a ter, faltam competências. Por exemplo, a nível de engenharia, a nível de atividades, por exemplo, soldadores. Hoje não há soldadores especializados no Brasil em quantidade para poderem trabalhar no mercado em grande crescimento, como é, por exemplo, o mercado da construção e da reparação naval, tendo em conta os grandes investimentos que estão a ser feitos pela Petrobras e por outras empresas brasileiras. E, portanto, há aqui também, por exemplo, ao nível da formação profissional, um trabalho que pode ser desenvolvido. Nós, na própria AET, estamos a estudar essa possibilidade, mas não é fazer formação profissional no Brasil com origem em Portugal. É irmos para lá, encontrarmos um parceiro e, efetivamente, podemos, em algumas áreas, dentro das nossas competências, podemos também fazer um trabalho importante nessa área. Era isto para já nesta primeira intervenção, depois com certeza que com o andamento do debate, se houver essa oportunidade, poderemos estar